Esse zap, as pessoas do Brasil sempre trabalhando. Espero que não seja o grupo da família de Cuiabá. Eles mesmos. Que legal! Ótimo! E aí, Thiago? Oi, Rogério, tudo bem? Por fim, vou poder ficar julho, agosto em Nova York, que todo ano preciso ir para Mato Grosso, trabalhar debaixo de sol com meus tios na empresa deles, que testa protetor solar. Como assim, Rogério? Você testa protetor solar debaixo do sol de Cuiabá? Isso, é isso mesmo. Só que esse ano contrataram um jacaré para me substituir. Vocês sabem como eles adoram ficar no sol. Rogério está certo. Julho e agosto são os meses ideais para estar em Nova York. Temperaturas agradáveis, sempre uma brisa, devem ser os momentos em que os nova-iorquinos mais aproveitam da cidade. Só que não! Nossa, Nova York é um inferno em julho e agosto. Nesse momento mesmo, está tipo 35 graus, sensação térmica de não sei quantos. É por isso que muitos nova-iorquinos fogem da cidade nos fins de semana e sempre que podem, tirem as suas férias na praia ou nas montanhas. Aí quando você chega a Nova York, fica muito difícil ganhar um amigo gringo. Pois é, estamos no hemisfério norte, lembra? E agora é verão. Ontem chegou a 37 graus em Nova York. Isso em Fahrenheit é 99. Meu Deus, Thiago, passa água. Ok, como lidar com Nova York nesse calor? Bom, daqui a pouco vou dar dicas, mas primeiro é preciso falar, se puder, evite! Os melhores meses de visitar a cidade, na minha opinião, são abril e maio, nossa primavera, ou setembro e outubro, nosso outono. E, bom, quem quer experimentar o frio, obviamente pode vir no inverno, mas isso não entendo. Tá muito frio, a gente não consegue. Eu tô congelando, eu acho que eu virei um picolé. Correndo de dentro pra fora, de fora pra dentro. Alguém quer voltar no que vem? Não! Mas nem todo... Nossa. Sério, tira essa gravata. Thiago, claro que não. Eu sou profissional aqui. Vamos continuar. Mas nem todo mundo tem escolha. E para quem visita aqui no verão, preparei algumas dicas de como sobreviver ao calor nova-iorquino. O ar-condicionado de todas as lojas vai te salvar. É só fingir que você quer muito comprar. Rogério está fazendo um erro clássico. Existe algo que se chama efeito ilha de calor urbana. As áreas sem vegetação, ou seja, as ruas e avenidas, ficam bem mais quentes que os espaços verdes da cidade. Olha o mapa. Áreas arborizadas correspondem a áreas mais frescas. Ou seja, vai pro parque! Neguinha maravilhosa! Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá! Demais! Thiago, socorro! Tá muito quente em Nova York, não tem água, não tem nada, tô morrendo aqui, socorro! E claro, pode escapar para a água. Poucos hotéis têm piscina em Nova York, mas as piscinas públicas são gratuitas, só que às vezes ficam bem lotadas. Em caso de emergência, pode entrar no chafariz. É mais importante do que nunca se hospedar nos bairros longe de Midtown e da Times Square, porque se normalmente esses lugares já têm muitos turistas, nessa época do ano então fica ainda mais difícil. E Nova York sem nova-iorquinos não é o mesmo. Sorvete, claro! E não tem que ser esse sorvete chique como naquele vídeo que a gente fez. Chá verde com pistache, gengibre e
café vietnamita com leite condensada? Pode ser sorvete ou picolé de qualquer bodega, ou seja, loja de conveniência, ou dos carrinhos, especialmente os que chamam coco helado, que ficam perto das escolas. Oh, cuidado com o metrô. Os vagões têm ar-condicionado, mas as plataformas onde param os trens são verdadeiras saunas, sempre bem mais quente do que a temperatura lá fora. Oh, cuidado com o lixo. Mesmo nos quarteirões mais chiques da cidade, o lixo fica acumulado e apodrecendo na calçada. Pior dos casos, vá para as praias. É isso, temos praias em Nova York. Pode pegar o metrô para Rockaway Beach, que virou muito cool na última década. Tem Brighton Beach também e até Coney Island, que também tem aquele parque de diversões famoso. Ou com o trem, ou seja, o Long Island Railroad, pode passar o dia na Long Beach. Melhor ainda. E aí, Thiago? E aí, Rogério, vamos pra praia amanhã? Ótimo, vamos tomar um mate-leão, uma caipirinha, biscoito Globo, vamos ver os amigos, que legal! Peraí, Rogério, é praia, mas não é praia carioca, não tem os mesmos serviços, não pode beber e com certeza não vai encontrar sua turma do ensino médio. E lembre que os gringos nunca usam sunga na praia, usam só para apresentar vídeos de YouTube. Tia, tudo bem? Nossa, saudade da sua farofa de banana da terra e seu fondue. Demita-se, jacaré, já tô indo para Cuiabá escapar desse inferno de Nova York no verão. Pessoal, inscreve-se no canal e nos siga no Instagram também. Nossa, esse calor mesmo é muito chato. Ok, agora a sua aula de nova-iorquês. Tem muitos jeitos de descrever um dia quente em Nova York. Pode dizer, it's like an oven out here. It's boiling. It's a scorcher. Mas também há uma expressão muito legal. Sabe que o brasileiro às vezes fala que está fazendo um calor do cão? Essa expressão vem dos romanos, porque em Roma, os dias mais quentes do ano correspondem aos dias que Sirius, a estrela do cão, brilha mais. Pela mesma razão, a gente chama esses dias quentes the dog days of summer, os dias do cão do verão. Até rima.